Hello guys, what's up? Aqui é a Teacher Isabelle e essa já é a nossa nona aula, né? 10ª contando com a aula de revisão. E nessa aula a gente vai falar sobre os plurais, tá? Os plurais de substantivo. Como na semana passada a gente falou de substantivo, né? Na lesson 8, na lição 8, a gente vai falar agora sobre o plural, como a gente vai formar o plural dos substantivos em inglês, ok? E aí, plural, a gente vai chamar de plural e nouns, né, de substantivos. Então, plural dos substantivos seria plural of nouns. A gente vai ter 4 regras, tá ok? Para formar os plurais. Vamos lá para a primeira regra. Então, no geral, antes da primeira regra, né? No geral, para formar plural nos substantivos, ou seja, nomes de coisas, lembrando que substantivo é tudo aquilo que a gente pode dar um nome, tá? Verbo não entra nisso, tá? Nem característica, é só o nome, tá ok? Na maioria dos nomes, né? Na maioria dos nouns, a gente acrescenta só o S. Por exemplo, o cat, que é o gato, cats, house. House não é house, tá? Parece house. Lembra de Dr. House? O Dr. House, daquela série que é muito boa, por sinal. Então, casa, né, vai ser house, house. Dog, né, de cachorro, dogs. Car vai virar cars. Book vai virar books. E entre outras muitas palavras. Notebook, por exemplo, notebook, né, de notebook, notebooks. Cell phone, de telefone, de celular, vai virar cell phones, com S no final, tá? Mas alguns outros substantivos vão mudar a terminação, tá ok? Mas a maioria a gente vai acrescentar S. E aí essas 4 regrinhas vão ser os substantivos que são exceção, tá? Vamos ver o primeiro. Então, we have 4 rules. Rules são regras, tá? A gente tem 4 regras. A primeira, the first, tanto que eu coloquei o ST, né? A abreviação de first. Words ending with. Então, palavras terminadas com S, SS, SH, CH, X, O e Z. Então, tudo que tem só o meio de S e de X, né? A gente vai acrescentar o ES no final. Com exceção, né? Dessa terminação de S, X, o O e o Z, tá? Então, S, SS, SH, CH, X, O e Z, tá? A gente vai acrescentar ES, tá ok? Por exemplo, o substantivo, ele vai ter essa terminação, ou seja, a última letra, ou ela vai ser S, ou ela vai ser SS, ou ela vai ser SH, CH, X, O ou Z. Quando a última palavra for uma dessas letras, né, ou 2 letras, no caso do SS, SH, a gente vai acrescentar, ou seja, só colocar no final um E e um S. Vamos ver uns exemplos? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Bus, de ônibus, vai virar buses, tá? Porque terminou com S. Kiss, de beijo. Kiss termina com SS, então vai virar kisses, porque eu vou acrescentar ES. Flash, né? De flash, de telefone. Flash, né? Um flash de luz. Terminou com SH, então flashes. Church, que é igreja, vai virar churches, porque terminou com CH. Box, que é caixa, vai virar boxes, porque terminou com X. Tomato, que é tomate, né? Vai virar tomatoes, porque termina em O e aí acrescento ES. Quiz, que é tipo um joguinho, né? Vai virar quizzes, porque terminou com Z, tá ok? Essa é a primeira regra. Quando terminar nessas palavras aí, nessas letras, perdão, S, SS, SH, CH, X, O e Z, eu vou acrescentar ES no final, tá ok? A segunda regra vai ficar assim. If a singular noun, ou seja, se um substantivo no singular ends in a, ou seja, se um substantivo no singular terminar com Y e uma letra antes do Y is a consonant, ou seja, se antes do Y tiver uma consoante, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o Y, tá ok? Por exemplo, em city, em cidade, a gente vai tirar o Y e vai acrescentar IES. Não é só ES, tá? Quando terminar com Y
e antes do Y tiver uma consoante, consoante é diferente de vogal, certo? Vogal é A, E, O, U, né? E algumas escolinhas falam assim. Quando não for A, E, O, U, antes é uma quando não for é uma consoante, certo? T, Z, S, enfim. Aí em city, por exemplo, de cidade, antes do Y tem um T. Então, se eu tenho uma consoante antes do Y, eu tiro o Y. E aí, city, de cidade, como que eu falo cidades? Cities. Então, sei lá, eu gosto de 2 cidades. I like 2 cities. E aí, New York, I don't know, Los Angeles, ou vamos falar aqui do Brasil mesmo. Não sei. Eu gosto muito de Curitiba, por exemplo. Curitiba e São Paulo. Então, I like 2 cities, Curitiba and São Paulo, ok? Então, a gente já formou uma frase. Puppy é tipo pet, sabe? Algo que é fofinho, um puppy. Antes do Y aí em puppy tem um P que é consoante. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o Y e vai acrescentar IES. Então, sempre que num noun, ou seja, num substantivo, no nome de coisa, só os substantivos comuns, tá? Nome de pessoa, a gente não faz isso. Até porque não existe, Isabeles, Letícias, enfim. A não ser que você fale, ali mora 2 Letícias. Mas fora isso, não, a gente não costuma fazer muito plural de substantivo próprio. Mas falando dos substantivos comuns, se terminar com Y e antes tiver uma consoante, a gente tira o Y e acrescenta IES. Tá ok? Vocês têm vários exemplos e vários exercícios para praticar na apostila, tá ok? Vamos para a terceira regra. Third, aí a gente tem um 3 e o RD, né? Que é a abreviação de third, ou seja, terceira. If the singular noun ends in Y, ou seja, se o substantivo no singular terminar com Y, o Y a gente fala Y, and the letter, ou seja, e a letra before the Y, ou seja, e a letra antes do Y is a vowel, ou seja, é uma vogal, simply add an S to make it plural, ou seja, se se o substantivo, né, o noun, antes ele terminar com Y, que nem o outro que a gente viu, ele termina com Y. Só que antes do Y não é mais uma consoante, se aparecer uma vogal antes do Y, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar o Y, tá? A gente não vai mais tirar se antes for vogal. A gente vai deixar o Y e vai só acrescentar um S, tá ok? Só acrescentar o S, que nem o geralzão, que é o que a gente já viu no início, que a maioria termina em S. A gente só acrescenta S. Por exemplo, toy, que é brinquedo, né? De Toy Story, de história dos brinquedos. Toy é brinquedo. Antes do Y aí em toy a gente tem um O. Então, se é uma vogal antes do Y, só acrescenta o S. Então, toys, brinquedos. Boy, que é menino. Antes do Y, no boy, tem um O. Então, meninos, boys. Key, que é chave. Antes do Y tem um E, né? Que é uma vogal. Então, chaves vai virar keys. Play, que é brinquedo, né? Brinquedo é toy. Play é brincar, né? Jogar, ou jogo, né? Nesse caso, um substantivo. Quando é verbo to play é jogar. Agora, o substantivo é jogo, né? Um jogo qualquer. Play. Então, jogos vai virar plays, tá? A gente mantém o Y e acrescenta o S, quando antes do Y tiver uma vogal. A quarta regra, e mais tranquila, ao meu ver, é assim, if the noun, ou seja, se o substantivo ends with F, ou seja, termina com F ou FE, the F, ou seja, o F, is often, ou seja, é frequentemente changed to V, ou seja, quando terminar com F ou FE, normalmente a gente vai trocar o FE ou F por V, V e E. Before ending the S to form the plural version. Vamos ver como vai ficar. Wife. Wife é esposa, tá? Wife. A gente terminou com FE, né? Terminou com FE, a gente não vai só colocar S. Se terminou com FE ou com F, a gente vai tirar o F e o E, ou só o F, dependendo da palavra, e vai acrescentar vez. É totalmente diferente, mas é isso, o vez. O wolf é lobo, tá? Terminou com F. Então, a gente tira o F e acrescenta vez. Life é vida. Terminou com FE. A gente acrescenta vez. Então, lives, vidas. Eu botei wolf 2 vezes, né? Mas vamos enfatizar o wolf. O wolf terminou com F, lobo. Como que vai ficar lobos? Wolves. Knife, que é faca, né? Terminou com FE, knives. Tá ok?
Então, pessoal, essa é a quarta regra, tá ok? Terminou com F ou FE, a gente tira o F ou FE e acrescenta vez. Existem muitos outros plurais de palavras que são irregulares. O que é isso? Que não segue nenhuma regra. Que quando você vai botar no plural, fica totalmente diferente. Só que, para não estender muito o vídeo aqui, essas palavras, né, esses substantivos, esses nouns, estão na apostila de vocês, tá ok? Por exemplo, a gente tem rato, né, ou camundongo, que é mouse. Mouse é um camundongo, né, que nem o Mickey Mouse, que é Mickey Camundongo. Mouse é camundongo. Como que a gente vai falar camundongos? Vai virar mice, totalmente diferente, tá? Então, e outros que também não mudam, por exemplo, ovelha. Ovelha, o plural de ovelha, ovelha normal é sheep, singular. Agora, o plural, mais de uma ovelha, também é sheep. Então, vejam na apostila de vocês, tá bom? Esses nouns irregular nouns, né? Esses substantivos irregulares. Mas na nossa aula aqui a gente falou apenas dos regulares, das 4 regras, tá? The 4 rules. E espero que vocês tenham gostado. See you later!